Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor pernambucano que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para falar sobre Dankler. O assunto é o zagueiro do Retrô de 32 anos, que tem um início de temporada muito regular. A gente vai apresentar números de Dankler aqui no nosso canal, bem como colocar aquela interrogação, né, para o torcedor alvirrubro, para o torcedor rubro-negro. Será que Dankler caberia no Náutico, caberia no Sport? Hoje é atleta do Retrô, sem dúvida alguma deve defender as cores da Fênix na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas caberia em algum outro clube aqui do nosso estado? Hoje, para mim, Dankler é um dos melhores, se não o melhor zagueiro em atividade do futebol no estado. E a partir de agora, a gente vai trazer números da carreira e falar um pouco sobre esse zagueiro que ganhou essa notoriedade nos últimos jogos e talvez o ápice tenha sido na partida diante do Fortaleza pela segunda fase da Copa do Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like neste conteúdo, trazendo as principais informações do futebol no estado. Sempre acompanhem a nossa plataforma. Pois é, minha gente, estamos aqui para falar de Dankler, de um cara revelado no Vitória, né, passagens também pelo Botafogo, um defensor destro de 1,87 m, segundo as informações do site O Gol, passagens pelo futebol de fora do país, como no futebol português com a camisa do Vitória de Guimarães, no Estoril Praia, no futebol francês com a camisa do Lens, né, também no futebol japonês pelo Vissel Kobe, pelo Cerezo Osaka, no Al Ahly Jeddah, que hoje figura aí como uma das principais equipes da Saudi Pro League. Ele também defendeu até a temporada 21-22, voltou a ser jogador do Vitória no ano passado e defende as cores da equipe do Retrô. Em 14 jogos nesta temporada, um gol anotado. Um jogador que começou o ano como um dos reservas da equipe, ainda na ocasião treinada por Vinícius Bergantin, onde naquele jogo da primeira fase da pré-copa do Nordeste, ele começou o jogo no banco, ganhou a vaga de Michel Benek na zaga e daquele jogo em diante não saiu mais. Conquistou a titularidade, mesmo com a troca no comando técnico da equipe, a saída de Bergantin e a chegada do Roberto Fernandes. Dankler se consolidou como o titular da equipe do Retrô. E a gente já coloca na tela para o torcedor números interessantes que fazem com que a gente possa alinhar dados e também trazer alguns destaques sobre o atleta. Lembrar que esses números eles são do portal SofaScore, que faz todos o levantamento dos atletas em atividade no futebol do Brasil e também no exterior. Então, como dito, 14 jogos, 13 como titular, um gol anotado naquela vitória do Retrô contra o Flamengo de Arco Verde por 4-0, 4 cartões amarelos sofridos até o presente momento, com 90% de acerto nos passes por jogo, uma média muito interessante, né, de um defensor alto, de um cara que se impõe muito pela sua força física, pela vitalidade em campo, mas que com a bola nos pés, pelo percentual alto de acertos nos passes e tentativas para acionar outros companheiros de equipe, tem também levado, né, essa vantagem em relação aos outros adversários. 5,5 interceptações por jogo, uma média alta de um defensor que é sempre acionado e que é o homem do combate, né? A gente percebe que, levando até mais uma vez para o número de cartões amarelos, Dankler é o cara que dá o chamado primeiro bote. Em alguns momentos também, até pela vitalidade de seu companheiro Guilherme Paraíba, Dankler também funciona muito bem na cobertura, pelo fato de ser um zagueiro rápido, né, e de em algumas situações evitar com que o adversário que já tenha vencido um confronto direto contra um de seus jogadores da sua própria equipe
ele esteja bem posicionado na cobertura para evitar chances perigosas da equipe do Elante. 11,9 bolas recuperadas por jogo. É um outro aspecto que Dankler carrega consigo, né, de um atleta que consegue ter esse trunfo em relação a principalmente pontas mais baixinhos, né, pontas que aparecem com a chamada velocidade como sua principal carta na manga, né, para ser um diferencial ofensivo das equipes com as quais o Retrô enfrenta no campeonato estadual, na Copa do Brasil e também na pré-Copa do Nordeste. 48% dos duelos vencidos contra adversários. É um cara que, né, se notabiliza por pelo menos de 2 confrontos, ele ter essa vitória, esse embate vencido contra um adversário da equipe do Retrô. E como um último número, e não menos importante, 0,9 faltas por jogo. Ou seja, um número baixíssimo, né, de infrações cometidas pelo zagueiro, né, que se coloca muito bem a área e também fora dela, porque a gente já traz para o torcedor que acompanha esse conteúdo o mapa de calor de Dankler. Chama a atenção que, até por ele ser um zagueiro destro, é um cara que ele aparece até em alguns momentos como um organizador daquele setor de meio de campo, daquela chamada saída de bola, onde aciona em alguns lançamentos colegas, né, de equipe, principalmente acionando os lados de campo, trabalhando com o meio de campo, dialogando com Hadley, com Fernandinho, e isso tem sido um diferencial até para que a defesa do Retrô, em especial a primeira linha de marcação, ela ganhe esse respiro, ela ganhe esse afago por parte do posicionamento de Dankler em campo. Então a gente percebe, né, mais puxando para o lado direito, aparece ali no círculo do gramado, bem como também em alguns setores dentro da área, mas o maior mapa de calor, sem dúvida alguma, é praticamente ali caindo como um primeiro volante, um cara que poderia, quem sabe, até jogar um pouco mais avançado e ter essa disponibilidade de servir a equipe numa função que pode ser cumprida em campo, mesmo sabendo que o seu posicionamento é um de zagueiro. E aí, torcedor, caberia no Náutico para a disputa de uma Série C? Caberia no Sport para disputar uma Série B? Dentre as opções que essas equipes elas dispõem em seus atuais elencos? Quem não está gostando nada desse papo é, sem dúvida alguma, Laércio Guerra, que conta, obviamente, com o trabalho de Dankler para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, com a chegada do novo técnico Itamachule, da nova diretoria composta aí com Francisco Salles e outros jogadores que, consequentemente, serão contratados para reforçar a Fênix para a disputa da 4ª divisão. Comenta à vontade sobre o melhor zagueiro do futebol pernambucano em atividade, na opinião do nosso canal. É a sua mesma opinião? Deixa aqui nos comentários. Também se inscreva na nossa plataforma. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. A gente volta a qualquer momento com mais destaques aqui dentro do nosso canal. Até mais!